meu amigo, fala minha amiga, muito bom dia. Agora são 5 horas da manhã e 58 minutos. Bom, gente, é isso. Voltei para mais um conteúdo. Você já sabe o tema, um tema delicadíssimo aí que a gente resolveu adotar, né, como pauta principal do dia. E bom, se você quiser deixar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar de uma forma bem tranquila, tá certo? E não se esqueça, deixa o like. Vamos ajudar esse pequeno produtor de conteúdo aqui. Legal? Bom, gente, vocês viram o que aconteceu em Miami entre Argentina e Cabo Verde, correto? O youtuber norte-americano iShowSpeed, ele sofreu racismo, né? Um torcedor argentino gritou "vai chorar" no zoológico. Condenável, uma postura lamentável. E mais uma vez, o que nós podemos dizer em relação a isso, não é mesmo? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo e a gente vai chegar em algum lugar com ele. Eu espero fazer uma reflexão com vocês, porque nós não devemos apenas perguntar, e sim buscar as informações. E eu espero que elucidar algumas coisas e também fazer com que todos nós possamos refletir juntos aqui. Então vamos lá. Uma coisa que me fez gravar esse vídeo foi tentar entender muitos elementos que envolvem essa questão latino, né? Essa questão latino-americana e o racismo, né? Porque não pertence apenas aos argentinos. Quem assistiu o Corinthians jogou recentemente no Peru contra o Universitário e, nossa, imagens lamentáveis, né? De torcedores vestidos e caracterizados até com slogans nazistas ali naquele jogo, né? E gritos totalmente preconceituosos, gestos racistas. E, bom, é duro, né, gente? Mas a gente precisa debater sobre essa cultura que nós importamos dos europeus. Então, a base central desse vídeo é tentar entender a Argentina. Mas a partir daí a gente vai acabar elaborando outras pautas aqui. Então, deixei algumas anotações. Espero que você não se entendie com o que eu vou ler aqui. É importante e espero que nós possamos aí trocar uma ideia legal quanto a isso. Bom, as informações essenciais que eu deixei aqui. O censo argentino de 2022 registrou que 302 mil pessoas, 303 mil, se reconheceram afrodescendentes ou com antepassados negros ou africanos, o que equivale a aproximadamente de 0,7% da população. Bom, nesse caso a gente consegue elaborar que existem conceitos e que eles podem explicar esses fenômenos. A construção da Argentina como nação branca e europeia, a invisibilização da população afro-argentina, a migração europeia em grande escala. Isso também influenciou muito o Brasil, vocês sabem bem disso. Vide a região do Sul. Mudanças nas categorias raciais dos censos, mestiçagem e alteração das formas de identificação e o próprio racismo contra negros, indígenas, migrantes de países vizinhos. Bom, as perguntas que eu elaborei aqui no meu roteiro, elas propriamente não serão respondidas por mim mesmo, e sim por você. Reflita um pouco. Por que a Argentina cultivou uma identificação tão forte com a Europa? Já se questionou sobre isso? Essa questão italiana, a própria questão eslava, né? O que significa uma sociedade imaginar a si própria como branca? Eles sabem as suas raízes, mas negam. A sua história tem um peso. Esse peso para eles é muitas vezes visto de forma muito negativa, o que é extremamente problemático. Sabemos também que a Argentina ela teve a população negra erradicada e isso foi um fenômeno que aconteceu ali. Mas também houve um trabalho de autoimagem branca e europeia, né?
E aí eu gosto de comparar algumas situações, né? E o Brasil é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. No censo brasileiro, 45,3% da população declarou-se parda, aproximadamente 92 milhões de pessoas nesse caso. Bom, a questão aqui, que eu gosto de trazer essa info, né, esse censo, é o contraste da invisibilização da presença negra na Argentina e o reconhecimento da mixigenação aqui no Brasil, né? Só que existe uma pegadinha aí, né? E essa pegadinha ela vai começar a nos fazer refletir alguns conceitos aí que a gente tem dentro da nossa sociedade aqui no Brasil. Bom, a minha formulação central nesse caso é: na Argentina, a presença negra foi retirada da imagem nacional. No Brasil, a presença negra era impossível de esconder. Então escondemos o racismo. Pois é. Você se sente mais evoluído que o argentino? Reflita um pouco. Por que a mixigenação foi usada como prova de harmonia? A convivência e a mistura eliminam hierarquias? Como o Brasil construiu a imagem de país acolhedor enquanto mantinha desigualdades raciais profundas? Olha o Estado e a nossa desigualdade social, né? E para elaborar esse vídeo, eu busquei algumas fontes aqui e a minha principal aqui, a minha favorita é Florestan Fernandes, né? E a abolição sem integração. Ele explora muito essa questão, né? E eu coloquei como ideias fundamentais dele, onde ele fez análise à integração da população negra na sociedade de classes brasileiras e a crítica à ideia de que a abolição formal teria produzido uma igualdade real. É isso, gente. Partindo dessa ideia, eu também reforcei aqui algumas questões de outros países, né? Os Estados Unidos com uma segregação jurídica explícita, espaços e instituições formalmente separados, racismo facilmente identificado nas leis, enquanto no Brasil a ausência de um sistema idêntico de segregação legal, abolição sem integração econômica e social adequada e desigualdade reproduzida por relações de classes, instituições e costumes. Como que eu posso identificar isso? Tudo isso que eu disse. Vamos colocar em uma frase aqui. Assim, vamos pensar junto, gente. É duro, é duro, é duro. A abolição aconteceu. Mas a inclusão não aconteceu. É basicamente isso. Mas vamos lá. Segundo o IBGE, trabalhadores brancos recebiam em média R$ 3.000,99 mensais, enquanto trabalhadores pretos recebiam R$ 1.764 e pardos, veja só, R$ 1.800,14. Pessoas pretas e pardas representavam 53,8% dos trabalhadores, mas ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais. Olha aí, gente. Um material mais recente do IBGE informa o rendimento, né, médio real de R$ 24,60 para pessoas brancas. Uau! Quase R$ 10 a menos, hein, gente? E R$ 15 para pessoas pretas e pardas. É duro. É duro porque, assim, a gente está numa sociedade que nega o racismo. Mas nós gostamos de olhar sempre para o lado e criticar aqueles que também estão errados e temos que condená-los, mas nós precisamos de uma autocrítica. Quando a gente parte para a questão da violência e denúncias, eu separei aqui também algumas estatísticas, espero que não sejam muitos números aqui que eu esteja trazendo, mas é só para elucidar aqui
e trazer aí uma forma de reflexão nesse vídeo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou que 83% das pessoas mortas pela polícia em 2022 eram negras. 76% tinham entre 12 anos, gente, e 29. Até novembro de 2024, o Disque 100 havia recebido mais de 3.4 mil denúncias, correspondentes a mais de 5.2 mil violações relacionadas a racismo e injúria racial. Bom, uma perguntinha a você. Por que o racismo brasileiro é considerado menos visível se as suas consequências são tão concretas? Pense aí. Mais duas. Quantas vezes o racismo aparece sem usar palavras explicitamente racistas? Como perfil, aparência, suspeita, mérito e brincadeira podem ocultar a discriminação? Essas coisas estão no nosso dia a dia, gente. E até quando? É duro porque no final das contas nada vai acontecer. Nós vamos nos indignar com aquilo que merece a nossa indignação, mas somos incapazes de formarmos uma autocrítica sobre o nosso estado. Bom, busquei aqui a Lélia Gonzalez, né, e a Méfrica Ladina, que eu trouxe alguns conceitos aqui, né, que a América Latina não pode ser compreendida ignorando suas matrizes africanas e indígenas. Gente, houve uma colonização. E nessa colonização houve escravidão de um povo africano. Esse povo africano ficou aqui. E muitas vezes nós torcemos o nariz para a cultura africana. Essa meia-culpa não existe no Brasil. O ódio a religiões afro, que o digam, muitas vezes partindo da questão pentecostal aí, né, desse lado evangélico. Bom, a Méfrica Ladina, fecha aspas, questiona a visão excessivamente europeizada do continente. Brasil e Argentina fazem parte de sociedades que frequentemente procuram na Europa uma validação de civilização e modernidade. Língua, cultura e identidade latino-americanas foram profundamente formadas por povos subalternizados. Bom, nós somos cópias imperfeitas da Europa, mas a Europa, ela é criminosa. Por um lado, que bom que somos imperfeitos. Por isso que esse desejo de parecer europeu influencia muito nas nossas narrativas raciais. Ai, mimimi. Perceba. A América Latina deve olhar para suas raízes africanas e indígenas sem romantizar a sua própria história. Assim, algumas coisas a gente tem que perceber para poder fundamentar aqui e partir para alguma ideia central. E tudo isso me faz construir essa narrativa de que nós precisamos ser autocríticos. Bom, aqui a função, né, da minha própria posição política, né, as minhas ideias que eu deixo aqui, né, registradas, ser colonizado não torna um país eternamente inocente. Estados latino-americanos também perseguiram povos indígenas. Elites nacionais reproduziram hierarquias coloniais. Brasil e Argentina desenvolveram políticas e discursos de branqueamento. Ditaduras e autoritarismos também foram construídos internamente. Ainda que, né, houveram também, existiram, né, melhor dizendo,
essa influência de fora, principalmente dos Estados Unidos, né, durante esses períodos sangrentos que nós também sofremos, né. Mas é aquilo, o colonizado ele pode reproduzir aí uma lógica colonial, né? Isso é evidente. O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Já dizia Paulo Freire também. Então isso me faz coçar um pouco a cabeça e entender que para qual universo a gente está caminhando, né? É uma sociedade um tanto quanto hipócrita nesse caso, porque nós somos incapazes de reconhecer a nossa história porque nós não buscamos o saber. E existe aí exemplos de contradição, né? Porque, por exemplo, eu vou citar o caso do próprio argentino, que pode sofrer xenofobia na Europa e praticar racismo. Ou um brasileiro que pode denunciar corretamente o racismo argentino e reproduzi-lo aqui no Brasil. Quantas vezes você ouviu de um chefe ou alguém da sua família, talvez um colega ou alguém no trem reclamando de angolanos do Brasil? Moçambicanos, nigerianos, haitianos? Pois é. Uma pessoa discriminada em um eixo pode discriminar outra em outro eixo. Nenhum sofrimento concede pureza automática. Bom, agora uma outra questão que eu quero trazer aqui é um questionamento, porque os brasileiros frequentemente generalizam argentinos, mas individualizam portugueses contemporâneos. Eu peguei uma informação histórica aqui, né? Se eu tiver equivocado, por favor, aí vocês me comentem aí embaixo alguma coisa, mas tem base aqui onde eu trouxe. Nesse caso é mais uma anotação do que uma reflexão que eu deixei registrada aqui no meu bloco de notas. A base Slav Voyages reúne dados de mais de 36 mil viagens transatlânticas que transportaram à força africanos escravizados entre os séculos 16 e 19. A plataforma estima que aproximadamente 12,5 milhões de pessoas partiram da África no tráfico transatlântico e suas sínteses apontam que cerca de 40% dos africanos forçados ao tráfico terminaram no Brasil. Então, isso, né, tem que nos fazer refletir aí que existe uma base histórica, né, e um contexto que, bom, é no mínimo problemático também para a questão de Portugal, né? A influência de Portugal nisso é muito problemática, né? Ela é gigante de uma forma problemática. Bom, o Brasil foi o principal destino dos africanos escravizados nas Américas e Portugal teve um papel central nesse sistema. E a reflexão que eu faço aqui é: Portugal é frequentemente romantizado como a terrinha, país irmão, origem cultural. Gente, eu estive em Portugal. Eu conheço Portugal, estive 2 vezes. Foi uma viagem incrível. Foram, né? 2 viagens sensacionais. Em 2022 e 2024. A negros e a discriminação. Entrando no mérito político, quem está em alta é André Ventura. Eu não preciso elaborar um vídeo sobre o André Ventura. Não é meu propósito aqui. Mas você sabe para onde nós podemos chegar com isso? Uma figura que um tanto quanto polêmica, para não dizer preconceituosa, e que persegue minorias. Bom, reconhecer o Império Colonial não significa culpar pessoalmente todo o português contemporâneo. Eu tive uma conversa em 2022 com um homem chamado José, um senhor. Ele viveu a ditadura de Salazar, né? E ele mencionou os horrores da época colonial, né? Fazendo uma autocrítica sobre Portugal, mas também dizendo que a época da ditadura salazarista, ela aproximou o Brasil de Portugal pela dor, no entendimento do sofrimento, né? Onde você consegue entender a complexidade que o seu país pode enfrentar crises e momentos de desestabilização social
e você ser mais autocrítico e buscar sempre o lado da coerência e do progressismo de alguma maneira, né? Mesmo que não seja a ideia principal política que eu carrego como certa, eu diria que existe uma autocrítica, um meia-culpa, e isso é importantíssimo para que a sociedade caminhe para frente, mas jamais se esqueça das histórias que escreveu anteriormente. Se concedemos individualidade ao português atual, devemos evitar negar individualidade ao argentino atual. Isso é fato. Porque a Argentina também sofreu uma ditadura sangrenta, mas ambos os países são problemáticos, são racistas, perseguem minorias. Essa é uma questão clara. Assim como o Brasil também, por mais que tenha negros, pretos aqui, nós sabemos que existem muitos casos de racismo. Isso é evidente. Bom, sabemos que a França, né, com os jogadores que tem, aliás, o jogo de ontem maravilhoso, que trio esplêndido de acompanhar. Os Mané, Dembélé, Olysée, Dembélé, Mbappé. Não é uma seleção de Rabiot, é uma seleção de pretos. Mas veja só, eu deixei separado aqui algumas questões para mostrar que o colonialismo produz contradições contemporâneas sobre nacionalidade. Setores nacionalistas de extrema-direita questionam a identidade francesa de cidadãos negros e descendentes de imigrantes. O Mbappé disse, gente, quando eu ganho, eu sou francês, quando eu perco, eu sou africano. A seleção francesa se transforma em campo simbólico de disputa sobre quem pode ser considerado francês. Potências europeias atravessaram fronteiras e ocuparam territórios, mas descendentes das populações colonizadas são tratados como estrangeiros quando atravessam o caminho inverso. É aquilo, a Europa pode atravessar todo mundo, né? Pode reparar, mas o colonizado aparentemente não pode atravessar nenhuma fronteira. A França foi francesa. A França foi francesa o suficiente para construir um império. Mas um jogador negro precisa provar permanentemente que é francês? Bom, sabemos que aqui no Brasil existe uma ideia de que os franceses que estão na seleção não são franceses. Sabemos disso. Não sabemos? Até quando você vai negar isso? Até quando você vai responsabilizar os argentinos dos seus problemas? Eles são racistas. E muito. Mas e você? Você já se fez uma autocrítica em relação ao que você anda dizendo por aí aos seus amigos, ao seu colega, ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu esposo? Quando um negro e você se desentendem na rua, no trânsito, você apela para a questão racial, você o olha de cima para baixo. Qual comportamento você reproduz, gente? A ideia é simples. Quando nós estamos numa Copa do Mundo, nós vemos na Choquei uma página tóxica da internet, onde ela precisa ser erradicada pro avanço dessa sociedade, para que nós possamos entender e compreender que a nossa sociedade não pode ser refém ao senso comum. Eles reforçam essas ideias dúbias. Eu tenho uma questão muito forte quando eu penso em questão latino-americana, penso em Eduardo Galeano, penso na construção de Gabriel Garcia Marques em suas literaturas. Mas para pensar. Nós sabemos que temos problemas, mas nós não somos capazes de assumi-los.
E quando eu falo de uma página tóxica como essa, que fala e fala e fala sobre os preconceitos, são eles que exploram de você, trabalhador, que você deve jogar em bet, as figuras notáveis aí da mídia, que fazem você perder seu dinheiro, que te levam pro buraco. Você, trabalhador, você, pobre, preto, que procura um caminho aí, um lugar ao sol. Esse racismo institucionalizado, ele existe e tá na sua cara, tá na sua... Você precisa abrir os olhos. É isso que eu estou tentando propor nesse vídeo. As incoerências que nós estamos vivendo. Pessoas famosas que dizem: ah, na França não tem jogador francês, tem jogador africano. Eu duvido que eles neguem as suas origens. Eu duvido. Mas eles são franceses. Eles conquistaram isso. É complexo isso. Entendo que possa existir a crítica também partindo da linha do francês mesmo, né? Do branco francês, que se aproveita disso. Ele deveria ser o ponto da questão ali de crítica, como trouxe a questão da extrema-direita, como os Le Pen. Marine Le Pen, o seu pai, né, Marie-Baptiste Le Pen, todas essas figuras nocivas, elas também reforçaram essa questão racista. E existe um documentário impressionante, Le Bleus, que aborda, né, a relação da seleção francesa com a sociedade, a questão política. Mas veja só, gente, olha como foi a construção disso tudo. A construção migratória faz parte da história da França hoje. Queira você ou não. Tá ali. Assim como no nosso caso também teve essa influência colonial, essa questão colonial. E o maior jogador da história do futebol, principalmente para o nosso viés do Brasil, é o Pelé. Negro. Ah, mas o pai dele era brasileiro. Gente, isso é uma ignorância, uma extrema ignorância. Uma extrema ignorância. Não pode fazer sentido isso. Bom, a minha função aqui foi retirar do campo puramente histórico e trazer uma volta de complexidade humana, sabe? É uma questão assim que envolve fatores políticos, socioeducativos, uma questão global e capitalista também. Mas não é o propósito desse vídeo hoje, né? Agora, o que eu posso trazer aqui de tese central é: o futebol é político, isso não transforma automaticamente todos os seus personagens em pensadores políticos. E agora é uma outra questão também. Ainda bem que eu tô aqui com a minha colinha, senão eu já ia terminar o vídeo. Mas, por exemplo, Cristiano participou em 2016 de uma campanha comercial da Hot, empresa israelense de telecomunicações. Lionel Messi participou com o Inter Miami de uma cerimônia na Casa Branca esse ano, no qual o time foi recebido pelo Trump após a conquista da Major League Soccer. Uma foto institucional transforma Messi em trumpista? Uma publicidade transforma Cristiano, especialista ou agente da política israelense? Ele é do Mossad, gente? Porque ele também posou com Trump recentemente. Torcer por Portugal exige concordar com toda a história do Estado português? Você é uma figura escravagista ou salazarista? Um ídolo esportivo precisa representar integralmente os valores políticos do torcedor? Bom, estamos ferrados. Estamos perdidos. Ronaldo, a culpa não é minha, eu votei no S, lembra? Ronaldinho Gaúcho. Em 2018 a gente não esquece da sua foto com a camisa número 17. Partido de Jair Bolsonaro, PSL. Rivaldo, Kaká e o Robinho, gente. Se bem que não é um grande ídolo nacional, mas o Neymar é, né?
O próprio Pelé, gente, não foi um grande agente político. Posou com uma camisa da direta já, apoiou. Mas e antes, 70 ele se calou para que tudo que existia naquele contexto de ditadura. Ele é o rei e temos que reverenciá-lo. As questões pessoais também afetam e atingiram a sua imagem. Mas nesse caso, eu também entendo que existe uma predisposição em tentar, de alguma maneira, atingir a figura de um ídolo do esporte nacional, um ídolo, assim, um expoente. A gente precisa manchar a história dessas pessoas. Ela é lamentável, é lamentável. Essas minhas paradas, elas servem para refletir muita coisa. Bom, mas é isso, gente. E ainda tem coisas que eu posso salientar aqui e vamos continuar com esse vídeo. Ele vai ficar longo. E que bom, né? Bom, a gente. Vocês sabem muito bem qual é a minha posição política aqui. E eu gostaria muito de fazer uma autocrítica. Sou um esquerdista, tenho, tenho uma simpatia com o comunismo, me sinto representado por muitos valores, mas me incomoda muito essa forma de instrumentar aí, instrumentar não, desculpe a palavra errônea aqui, mas você tentar subverter a lógica para você ganhar narrativas. Criticar uma fala, condenar uma publicidade como eu trouxe, analisar uma aproximação política, exigir responsabilidade de pessoas poderosas. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo e ele estava com Jordan Peterson. Faz dele um red pill? Não sei, não me preocupo com isso. Toda vez que penso em Cristiano, penso no gol dele contra a Juventus, sim, um gol esplêndido. Praticamente um gol de bicicleta, onde fez todos os torcedores italianos aplaudirem. Eu penso nisso. Eu penso que o entretenimento daquele que todo dia rala e busca um caminho para sua vida não pode ser subvertido os valores aí. Eu não posso me sentir mal por gostar de ídolos como o Messi, como o Cristiano, por posições assim. Não posso. Você, fã do Neymar, também não pode. Não pode se sentir mal. É um purismo, gente, é um purismo, e purismo não combina com a esquerda. Não podemos caminhar por esse lado. Exigir coerência absoluta, transformar uma foto em definição integral de caráter, ignorar os contextos, decidir quem gosta, quem desgosta e medir toda a pessoa por uma lista fixa de posicionamentos. Não dá. As minhas outras anotações aqui. Pessoas públicas possuem responsabilidade, mas não são automaticamente teóricas políticas. O silêncio também pode ser criticado, mas não deve ser interpretado sem contexto como apoio ao oposto. Contradição não torna toda crítica inválida. Nenhum indivíduo vive completamente fora do capitalismo que critica. Agora, uma autocrítica. Você está vendo uma Copa bilionária. Nós somos anticapitalistas que estamos acompanhando bilionários. Somos anti-imperialistas que estamos consumindo praticamente a cultura norte-americana na nossa goela. Jogo sim, jogo também. Somos críticos de uma FIFA que é assim, precisamos falar da FIFA, precisamos, gente. Eu não tô aqui para auditar ninguém. Eu gostaria que tivéssemos essa lógica. Seria importante para o nosso desenvolvimento pessoal e para a nossa interpretação sobre o que é o futebol.
Eu quero trazer aqui umas questões sobre o que eu acho. Quando li As Veias Abertas da América Latina, eu fui apresentado ao autor Eduardo Galeano Nossa, me apaixonei profundamente. Não através dessa obra apenas, mas eu deixei uma reflexão aqui, né, sobre o que eu penso, né, das suas ideias. Porque ele era um grande amante do futebol. E o futebol, ele é simultaneamente uma paixão, uma memória. Ele é uma infância e um bairro. Ele é a classe, ele é a nacionalidade, ele é a migração, ele é o capital, mas ele também é o espetáculo. Ele é uma indústria, ele é o Estado. A gente ama o passe, o drible, o chute, a irreverência, os hinos, as bandeiras, a imprevisibilidade. A gente ama Cabo Verde, a gente ama o Egito. Você talvez ache que o Salah não decida, mas você sabe, e como você sabe, o quão lindo é ver uma seleção, um grande azarão em umas oitavas de final ou numas quartas. Vide Marrocos. Como eu disse, se Salah não te brilha os olhos, Hakimi talvez possa brilhar. São as histórias humanas do torneio. Eu acho que a gente tem que entender. Eu tento imaginar o que o Galeano, né, ele teria de percepção. Eu acredito sim que ele conseguiria olhar com uma questão mais política, mas ele jamais, Galeano jamais, ó, ele teria essa visão política para o futebol, mas ele jamais mataria a bola. Não se condena o espetáculo, gente. Não se condenem o espetáculo. Ele é irreverência, o jogo. Isso é tudo para nós torcedores. Seja você torcedor, íntia, fã, o que for. É uma questão de reflexão. Dizer que futebol é político não significa exigir que todo lateral direito tenha lido o Capital. É um pouco até de deboche. Eu não gosto de lidar, né, com, com ironia, sarcasmo. Eu não acho que é um grande argumento, mas às vezes a gente precisa ter essa autocrítica. Às vezes a gente vai ver um Maradona encarar uma Inglaterra e entender que aquilo era um contexto político, outras vezes a gente não vai ter essa percepção. E tá tudo certo, gente. É a vida, as coisas elas continuam, as histórias elas são escritas e é isso que move o jogo. É isso. Agora, o que a gente pode trazer aqui é a questão da FIFA e a forma como ela está trabalhando em cima de tudo isso, junto dos Estados Unidos, são os mega eventos que produzem o prestígio, a legitimidade. Mas olha só, o Trump foi vaiado na final da NBA. Você pode ter senso crítico. Veja só. Governos querem aparecer ao lado da taça. Vide o Trump pegando a taça do Mundial de Clubes do ano passado, do Chelsea. Os jogadores assim, espantados quando ele estava lá. As empresas que associam suas marcas à emoção coletiva, a FIFA que negocia com estados, patrocinadores e mercados, e a violência, né, que foi atribuída também. Essa Copa foi toda problemática, né? O esporte pode funcionar como um instrumento de soft power, né? Você pode considerar a sede nos Estados Unidos politicamente inadequada pelo contexto internacional e pela história intervencionista do Estado norte-americano. Mas a gente tem que fazer uma distinção. O Estado norte-americano não é sinônimo de cada americano. Porque, por exemplo, eles têm o Trump, nós tivemos o Bolsonaro. Os argentinos estão com Milei. Compreende? Compreende que nós também estamos dentro desses problemas? Entenda isso. Nós não somos as principais figuras do mundo. Nós temos concepção do que estamos vivenciando nessa era. Mas isso não significa nada. Nada em relação ao que a sociedade pode atribuir e aos passos que ela vai tomar.
Nós não vamos decidir nada sem uma revolução. Então, acredite agora no poder do seu voto. Entenda a questão que eu estou trazendo aqui. São temas que uma coisa puxa a outra. Do racismo à política. São fenômenos, são fenômenos. O capitalismo, ele gera o racismo. Mas tudo isso é trabalhado em contextos que nós estamos vivenciando hoje. Está na nossa cara, gente. Agora eu faço algumas perguntas sobre essa questão do soft power, né, que eu estou atribuindo aqui. Por que presidentes aparecem tanto ao lado de seleções e troféus se o esporte e a política estariam separados? O que governos ganham ao se associar à Copa? Existe país historicamente puro para sediar um mundial? Criticar os Estados Unidos significa absolver os outros estados? Gente, em 2014, o governo era da Dilma, correto? Sabíamos do contexto, sabíamos da forma complexa que ela estava dirigindo o país. Ela não tinha reunido todas as forças ali para presidir o país, né? Ela não tinha apoio do Congresso, ela não tinha apoio, mas ela foi uma presidente muito aguerrida, na minha opinião. Ainda assim, foi um erro a Copa aqui. Tivemos elefantes brancos, um Aldo Rebelo, né, como ministro, um péssimo ministro, não desenvolveu nenhum tipo de projeto importante para o esporte nacional aqui. Então, temos sim que fazer algumas avaliações sobre o que nós tivemos no nosso contexto de 2014. Qual é o legado da Copa? É só uma página de humor que bombou no Facebook e nos grupos. Lá em 2017, 16, 18. Aí a única coisa que funcionou foi isso. Mais nada. Não teve legado. Qual foi o grande legado? Olha como as coisas elas se atrasaram. Até os clubes. Olha o Corinthians. Quando eu retrato isso, eu tento contextualizar outras situações também sobre a questão da necessidade de precisão, né, que a gente pode trabalhar sobre os fenômenos atuais. Israel e Milei. Nós temos a problemática e o crime de guerra que está acontecendo na Palestina. A gente tem que entender as decisões concretas do governo Milei, a diferença do apoio ao governo israelense, as relações diplomáticas e a identidade judaica. Eu não posso tratar a população argentina como mileísta por definição. É nisso que eu quero chegar. Não é porque ele ganhou que a sociedade é isso. Bolsonaro não é todos os brasileiros. Trump não é todos os norte-americanos. Milei não é todos os argentinos. E isso não quer dizer que o Messi, o Cristiano, os jogadores também são. Gente, o futebol é um reflexo da nossa sociedade. Até quando isso? A minha tese em cima disso é: governantes são politicamente responsáveis por suas escolhas. Populações inteiras não podem ser reduzidas a seus governantes. Temos o Bolsonaro como um grande espelho, né? Sobre essa minha crítica. Quando julgamos o atraso argentino, o que normalizamos aqui? É uma questão, gente. Assim como o Milei, o Bolsonaro, eles não inventaram todos esses preconceitos. Só que eles mostram que determinadas linguagens podem encontrar audiência, identificação e normalização. E hoje aqui no Brasil a gente tem o MBL aí com o seu Missão. Preciso falar o que o jovem do Missão disse, Bisotto, sobre o Vinícius Júnior? Não, né? Você sabe muito bem.
Você sabe que ele proferiu mono? Isso é crime. Qual comoção tivemos aqui? Pois é. Precisamos de uma autocrítica, gente. Precisamos. E temos que entender que a nossa crise também é política. A nossa crise também é um sistema que nós estamos tentando sobreviver. Temos que entender que as ideias, elas partem de identidades nacionais. Elas geram conflito e engajamento. Brasil e Argentina vêm de melhor que uma análise estrutural. O algoritmo recompensa emoção, indignação e a simplificação. A thumbnail precisa reduzir uma discussão cada vez maior. Pode ver os vídeos aí. O que os vídeos, eles reduzem tudo que nós estamos discutindo nesse momento. Eu vou tentar fazer uma thumbnail legal. Uma thumbnail que respeite o seu intelecto. Porque é isso que nós precisamos ter um com o outro aqui. Nós precisamos entender o quão nocivo é a nossa questão cultural. Nós negamos as nossas origens, nós negamos a nossa história, nós não temos autocrítica. Nós produzimos e importamos cultura de europeus, norte-americanos, porque temos uma alma colonizada. Também importamos preconceito nesse meio tempo. Até quando? Até quando vamos continuar com a nossa hipocrisia? Veja só, esse vídeo foi construído com uma ideia. E eu posso finalizá-lo aqui dizendo: você é fã do Cristiano? Continue. Você é fã do Messi? Continue. Você é fã do Neymar? Continue. É fã do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo? É o seu direito. Você tem que ter entretenimento, porque não tivemos uma quebra desse sistema. O sistema existe. E já que existe, não se culpe por isso. Não se culpe. O capitalismo não é culpa apenas sua. Você nasceu nesse sistema. O racismo não foi fabricado dentro desse sistema. Mas ele existe muito além disso, óbvio. Com outras nuances, com outras terminações. Mas sabemos que o que nós estamos presenciando hoje é um grande teatro. É um teatro progressista também. É um teatro da extrema-direita. É uma grande hipocrisia. Até quando? Até quando a gente vai ter que lidar com isso? Eu espero que a França seja campeã, e se não for, que seja a Espanha, e se não for, que seja a Inglaterra, que o Yamal consiga fazer a sua comemoração, né? 304, é esplêndida, um contexto lindo sobre as suas origens. Que o Mbappé continue com a sua voz imponente sobre o quão problemático está sendo a política francesa com a extrema-direita. Que nós tenhamos grandes representantes no esporte, como Maradona, mas que sejam também imperfeitos, porque somos isso. Mas antes de cobrar nossos ídolos, cobre a si mesmo. Cobre os seus amigos, cobre o seu grupo, cobre todos ao seu redor. Não permita ser mais um na multidão. Não permita. Deixe de seguir páginas com conteúdo com engajamento fácil. Você tem que ser mais do que isso. Pense. Eu peço desculpas pelas leituras excessivas, não conseguir
olhar muito aqui nos olhos de vocês. Talvez eu não tenha tido uma grande profundidade em todos os temas, pode ter ficado um pouco difuso. A ideia é trazer o quê? Um grande resumo de um assunto que vai de séculos. Até quando, gente? Eu quero agradecer a cada um de vocês que permaneceu nesse vídeo. Foram mais de 50 minutos de um bate-papo que não vai ter corte. Eu me nego a editar. Aqui é no improviso e de uma forma 100% original. Agora são 6 horas da manhã e 49 minutos. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço o seu carinho e principalmente a sua dedicação para acompanhar esse canal extremamente amador. Eu te vejo no de canhota ainda. Não vou prometer o dia, mas a gente chega lá para bater um papo bem legal. Perfeito? Meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado e uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Vejo vocês muito em breve.